Fala pessoal, bem-vindo a mais um Expresso do Vila, tá gravado, aqui tá um blurzinho, depois a gente tá ajeitando algumas coisas, né, depois vai voltar ao normal, tá bom? Então vamos lá pessoal, para quem é novo aí, se inscreva no canal, se inscreva, deixa o like e ative as notificações, não precisa compartilhar, tá bom? Mas é bom dar o like aí pro YouTube ver que o pessoal gosta do conteúdo cripto, né? Última live que eu fiz, né, e não era vídeo, foi esse das 7 semanas, né? Agora se passou mais uma, então faltam 6, mas vamos lá. Hoje a gente tem análise on-chain, tem muita coisa por falar aqui também. Muito importante me seguir no X, hein, pessoal? O X é onde eu coloco tudo em tempo real, etc, né? Se você não tem o X, é melhor você nem investir em cripto, né? Porque aí você não sabe o que está acontecendo. Então, me siga no X, tá bom? E vamos lá, bem nas últimas 24 horas, né? O mercado deu uma melhoradinha aí, o Bitcoin 105 mil dólares, crescendo um pouco mais de 1%. Ether, Ether não tá caindo, crescendo mais de 3%, que bom, né? Sinal que a dominância aí do Bitcoin diminuiu, a gente vai falar disso mais para frente também. E a Sui, quase 10%, né? Pois é, deu oportunidade de entrada, Se vê o gráfico de preço do Bitcoin, né, aqui no, na candle diária, mas é legal ver a semanal aqui também, né? Para ver o que aconteceu, né? Na hora do desespero de todo mundo, caindo para 97 mil, voltou para cima, né? Sem grandes novidades, ainda a gente ficando, né, abaixo aí da resistência dos quase 110 mil dólares, esperando os próximos passos, né? Esse período é assim mesmo, né? A gente já falou bastante, sobretudo na outra live, mas vai mostrar mais aqui através das análises on-chain. O Ether subindo e aqui parando, né, na média móvel de 100 dias, né, por volta de 3.300 dólares, agora 3.240. Se vê o índice de pessimismo e otimismo por hora, né, até a hora de gravar esse vídeo, né, porque como a gente sabe, né, quando vira o dia 9 horas da noite, horário de Brasília, 0 hora UTC. 70, né, então o pessoal ainda otimista, né, mas não extremamente como antes. E, bom, começar a falar das notícias antes de a gente entrar na análise on-chain, falar de altcoin. Bom, pessoal, aqui primeiro, né, a gente teve aí o Powell ontem, né, falando sobre, enfim, sobre mantendo a taxa de juros básica, né, e falando sobre os próximos passos do que ele acha que pode vir a acontecer de acordo com o caminho que a economia americana tomar. Assim, é muito estranho, né, porque para mim é tudo tão claro, acho que é para a maioria, né, que entende também, né, e, putz, é extremamente positivo tudo, né, tudo que ele falou, tal, era esperado, não teve nada de novo em relação a manutenção da taxa de juros, óbvio, né, mas, as pessoas ficam esperando que ele seja um psicólogo, e ele fale assim: "Ah, não, pessoal, vai ficar tudo bem, calma, tá bom, a gente vai baixar na próxima". Não, as coisas não são assim, né, pessoal, ao contrário, né, o peixe nada mais rápido quando tem o tubarão atrás, né, então você não pode falar isso, pelo contrário, né, senão as coisas se afrouxam, etcétera, e a pessoa já precifica hoje o que possivelmente vai acontecer amanhã, que é o que sempre acontece, né? Por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro. Eles vêm agora, eles conseguem só enxergar o que está na frente, igual um cabresto, sabe? Só vem aqui. Tudo que está um pouquinho para o lado, tal, assim, nuances, futuro, não consegue ver. Então tem que ser diferente em relação a isso, né? Isso aqui foi extremamente positivo, né? Que ele deixou claro que os bancos vão poder fazer não só custódia, né? Como o Caio até escreveu aqui, mas, enfim, determinadas operações com ativos cripto em geral, né, desde que obviamente faça a questão de gestão de risco, etc, né. Então isso aqui é bem legal, que ficou bem claro para todo mundo, né. Falando também da nossa querida World Liberty Financial, aqui, pessoal, bom, a pré-venda não acabou, né? Faltam um pouco mais de 1,3 bilhão de tokens para serem vendidos, né? Sempre lembrando, eu quero participar, né, do projeto do DeFi do Trump e tal. Toma cuidado, tá, pessoal? Porque para você entrando aqui, você não vai conseguir vender, tá? É quase como se fosse uma doação. O token é um token 100% de governança e ele é intransferível, tá bom? Até que pelo menos, enfim, a própria governança decida o contrário, mas o período mínimo de lockup, mesmo se elas decidam, pode vender a partir de agora, não vai poder, entendeu? Só depois de 12 meses, tá? Então, se você quiser participar disso, entenda como se fosse um investimento quase a fundo perdido. Pode vir a valer muito na frente? Pode, mas tem um monte de nuances e certamente nesse ciclo não vai valer nada, né? Porque você vai ter que ficar 12 meses parado aí. Então é isso. E
Aqui, pessoal, então, é só uma coisa, tá, pessoal? Aí vocês falam assim, então por que tem gente doando uma porrada de grana, tal, né, investindo uma porrada de grana? Tem alguns motivos, né? Primeiro, questão de querer aparecer, igual o Justin Sun, etc. E tem outros que já sabem exatamente o que vai ser, né? Essa plataforma, muito provavelmente de lending born, como é que vai funcionar. E é bom você ter um poder de governança para poder aumentar uma taxa aqui, diminuir uma taxa ali, etc. Né? Se você for um provedor de liquidez, você vai ganhar mais ou menos baseado nisso. Então, sim, tem sua importância. Mas aí, obviamente, é para quem tem capital grande, né? Se a gente ver aqui, ó, nos endereços deles que eles já compraram, aqui, pô, disparado, né? Mesmo com tudo isso de compra aqui, o Ether não anda. Mas enfim, uma propaganda indireta gigantesca dessa, né? E muito provavelmente, né, vai acabar rodando em mainnet, ou talvez a gente tenha uma surpresa aí, né? Não sei, talvez a Base, vamos ver. Mas se rodar em mainnet, isso aqui vai ser muito bom para o Ether, né? Vai ser talvez um catalisador aí para dar uma porradinha. E é com isso, né? Empurrando a dominância do Bitcoin para baixo. Tem cerca de 60, um pouco mais, né? De 67 mil unidades de Ether. Rapid Bitcoin 646 mil. Ô, Vila, por que o Rapid Bitcoin não é Bitcoin de fato? Porque o Bitcoin nativo você não faz nada, né? Você só envia e recebe. Ele não é extremamente limitado. Então você precisa colocar numa outra blockchain, né, para que você consiga fazer diversas operações, como de finanças descentralizadas, e não é o Bitcoin nativo, né? Você envia o Bitcoin nativo para uma determinada wallet, ele lê que ali caiu, e aí ele faz uma versão rapid, como se fosse uma versão sintética do token em outra rede, nesse caso na Ethereum, né? Aqui Staked ETH é a mesma coisa, né? Então, na prática, daria para somar os dois. Tem também, né, USDC, USDT, enfim, algumas outras aqui, Troll, etc. E, né, como eu falei até na outra live, se eu não me engano, em relação à Move é começando a aparecer, hein? A Move ninguém conhece ainda hoje em dia. Aí vocês vão ouvir mais pra frente, um monte de gente falando. Ouviu primeiro aqui no Criptovilla, tá? Tal qual a Sui, há mais de um ano. E, bom, continuando, pessoal, claro que tem muita coisa interessante, coisa boa pra gente falar, mas a União Europeia não deixa, né, a desejar quando o assunto é falar besteira, né? Não é à toa que é o continente ficando cada vez mais pobre, né? Cada vez mais pobre. Eu sinto dó, enfim, quem mora na União Europeia, porque daqui a pouco vai estar vivendo praticamente numa prisão financeira, né? É triste isso. Mas dentre enfim, as bizarrices, um monte de controle que eles fazem, vocês sabem, pessoal, se você tem conta em qualquer SEX na União Europeia, você mandou um dinheiro para a SEX, você mandou, sei lá, um depósito, não é, o depósito caiu na SEX. Mas aí você tem que dizer ali, mandar um formulário preencher diversas informações falando de quem que te mandou esse dinheiro, para que esse dinheiro, etc. Tal. É surreal para cada depósito, pessoal. Cada depósito. Imagina uma empresa, né? Enfim. Então é bem complicadinho o nível de bizarrice que eles fazem lá. É triste para o continente, porque isso acaba criando um ambiente muito desfavorecido, né, para o empreendedorismo cripto de novas tecnologias e acabam indo para outros lugares, né, como Sudeste Asiático, El Salvador, agora Estados Unidos da América. Né, imagina se realmente, né, tiver a questão do imposto zero para esse tipo de empreendedor, né? Aí todo mundo vai para lá, né? Dubai, etc. Né? E aqui, bom, tem várias bizarrices, a gente fala para quem acompanha há muito tempo, né? Desde lá, quando o Bitcoin estava 15 mil, que fala, o Bitcoin encaminha assim para, né, o fracasso, para a não existência, né? Já não tem valor. Em seguida teve um bump gigantesco. A única coisa que realmente está falindo é o euro, né? A gente vê aqui o euro em relação ao Bitcoin no seu caminho para zero. E não bastasse isso, é uma mistura de anta com criminosa, né, Christine Lagarde, né? Porque, obviamente, ela é uma anta, ela é muito burra, assim, ela é mais burra que a Dilma. Quem ouviu ela falar, né, e presta atenção, ela é mais burra que a Dilma, muito mais, tá? E ela é presidente, né, do Banco Central Europeu. E, enfim, e ela nem sabe o que está fazendo lá, etc. Só que ela é maldosa também, não é só burra, ela é maldosa. Né? Então, por que ela fala mal de cripto, de Bitcoin, etc? Para manter, né, obviamente, as suas mamatas, né? Porque afinal ela não vai conseguir imprimir Bitcoin, mas ela consegue imprimir euro, né? E aí fazer outras coisas, né? Que, enfim, não tão republicanas assim. E mais uma besteira, né? Falou de novo, né? Que nunca vai ter Bitcoin, né? Enfim, o Banco Central Europeu como reserva, etc. E as bizarrices, falando, parecia que ela estava falando euro, sabe?
que falava que não era seguro, do ponto de vista inclusive de custódia, falava que, enfim, não tinha, não tem determinado valor, né? Assim, imagina, pessoal, imagina a Alemanha, né? Que perdeu 3 bilhões de dólares até agora, né? Só com a venda daqueles 50 mil bitcoins há pouco tempo atrás, né? Quando era óbvio que o mercado ia explodir, estava em torno de 50 mil dólares, algo assim. E é triste, né? Porque, enfim, os países vão ficando cada vez mais pobres com esse tipo de dinossauro comandando, né? E dinossauro que eu digo não é pela idade física, né? É pela questão de idade mental, né? Uma coisa muito atrasada, tal, e é triste, né, para os outros países. E eu acho que a consequência para isso, se não tiver um turnover, se não mudar rapidamente a direção, vão ser com que outros países que são mais pró empreendedorismo, né, e que tem um mínimo de cérebro, a população vai acabar querendo sair da União Europeia. Né? É pior ainda para quem está na zona euro. Esse tá ferrado, né? Mas alguns ainda não estão. E mesmo assim, né, você tem que fazer parte de um guarda-chuva que tem certas regulamentações que não fazem o menor sentido, elas simplesmente atrasam todo o processo de inovação, né? E um desses países, que eu acho que vai ser o próximo, Criptoville está fazendo uma previsão que vai sair da União Europeia, é a República Tcheca. Né? A República Tcheca, pessoal, ela é o principal país da União Europeia cripto, né, pró-cripto. Então, ela é totalmente diferente de tudo que pensa a maioria da União Europeia, como cripto como um todo. Tá, aqui a gente está vendo a notícia, né, que eles iam votar hoje se, né, seria possível criar uma reserva estratégica de Bitcoin e tal. Na verdade, não é de Bitcoin, tá? Então, toma cuidado também com as notícias que você vê. Parece, então é isso, tal. Aprofunda um pouquinho, né? Na verdade, é de ativos digitais como um todo. Então, pode ser outra cripto, claro que a principal, né, vai ser Bitcoin. E foi aprovado, tá? Foi aprovado. Então, eles vão ter. E é aquilo, como sempre falo para vocês, né? Ninguém quer ser o primeiro e ninguém quer ser o último, né? Todo mundo dava risada no passado de El Salvador. Vamos ver daqui 10, 15 anos quem é que vão ser os países novos ricos, quem é que vão ser os países novos pobres do futuro, né? E aqui a República Tcheca há muito tempo, né? Tem enfim, diversas leis e regulamentações pró-cripto, pró-inovação, etc. Tem alguns outros países também, né? Lá dentro, mas a maioria não. E, enfim, então eu acredito que a República Tcheca vai acabar a médio e longo prazo saindo da europeia e vai ser muito melhor para eles, muito melhor, né? Que você não ficar dependente, né, de uma doida igual a Christine Lagarde para tomar decisões sobre o seu país, sendo que você não votou para colocá-la lá. Né? Algum tcheco, alguma tcheca votou para colocar a Christine Lagarde lá? Não, né, pessoal? E aí é complicado, e aí você tem que se submeter a isso. Então, tomar muito cuidado com isso aí. Vamos lá, continuando, começando nossa análise on-chain aqui, então, falando no pull chart do Bitcoin, né, o gráfico mais importante aí, mais importante não, perdão, mais conhecido, né, de análise on-chain, até um dos menos importantes, na verdade, justamente por ele ser mais conhecido, né, muita gente olha. E aqui a gente ainda está na área verde, né, então mais longe do topo, tal qual aconteceu nos ciclos passados. A gente teve um pullback agora, né, com o pullback que a gente teve no preço há pouco tempo, mas ainda longe. Se vê o Exchange Net Position Change, o que é isso, pessoal? Deixa eu até dar um zoom um pouco maior aqui, né? É o quanto foi enviado ou sacado das exchanges nos últimos 30 dias, tá? A média móvel dos últimos 30 dias. Então, vermelho é mais saque, verde é mais depósito. Bom para a gente é quando tá vermelho, quando teve mais saque. Né? Então, teve mais para autocustódia. Isso aqui ó, é um volume de saque grande, né, que a gente tem nos últimos dias. Isso aqui é bem representativo, tá? Inclusive é importante sacar por N questões, além de segurança, e eu vou falar até mais para frente por quê. Se a gente vê por dia, não teve nenhum spike específico, tá? Então não tem muito o que falar sobre isso. O que tem bastante sobre falar interessante é o percentual, né? Então, se a gente vê o percentual de Bitcoin disponível nas exchanges centralizadas, um pouco menos de 14%, então 13,8%. Não significa que isso está disponível para venda, tá? Eu sempre falei para vocês, tem pessoas que de forma errônea, né, mas acabam utilizando o exchange para custódia dos ativos, né? Então acaba tendo dinheiro lá, mas não é que ele está vendendo. Mas, né, de qualquer maneira, essa métrica é muito importante porque o que não está lá não tem como ser vendido para o varejão, né? E vai ser o primeiro ciclo da história, como já falei várias vezes, aonde, né, o preço está aumentando e as reservas de Bitcoin em SEX estão diminuindo.
Continuando, aqui é a mesma coisa, mas em relação ao Ether, né? Então a média móvel dos últimos 30 dias está tendo mais saque ou depósito, e tal qual o preço do Ether, né? Que está, enfim, chato há um tempo, assim, inclusive pela própria Ethereum Foundation, que não para de vender Ether. Eles não vendem muito, tá, pessoal? Esclarecendo aqui, né? Todo projeto vende, né? Para pagar a equipe, etc. Mas no caso da Ethereum Foundation, é uma falta de liderança, né? Que agora o Vitalik está tentando a todo custo ter a liderança de novo sob controle, mas, poxa, acabou de ter um pumpzinho, sabe que tá tendo um FUD, né? O preço tá complicado, espera chegar pelo menos a $4.000, mas não, chega a 13.400 eles vendem. Né? Tudo bem, vende pouco, né? Mas sim, não interessa, é muito mais do que o valor absoluto, né? A questão é o valor de marketing, né? O valor político, enfim, que você acaba tendo, aliás, o custo, né? O custo político, o custo de marketing que você acaba tendo, que é muito caro, né? Porque todo mundo vê isso e fala, pô, os caras próprios estão vendendo, né? Por que eu não vou ficar rodando isso aqui? Mas aqui tá meio na dúvida, né? Tem muito envio, aí saque, tá meio andando de lado. De dia, a gente não teve um grande spike gigante, mas por aqui fica óbvio, né? O que eu acabei de falar. A gente tá meio que andando de lado, né? O quanto que tem do ativo disponível em exchange centralizada tem cerca de 10,8%, né? Ainda assim, né? Se vê no macro, tá caindo bastante, o que é positivo, né? Pra gente ter uma explosão mais para frente, mas tinha que cair mais. Vamos ver, eu acho que isso aqui pode ter uma mudança grande quando a gente vê, né, o que a gente viu, o projeto do Trump de DeFi, né, o World Liberty Financial, né, ir para o ar, vamos ver. E uma coisa que sempre falo, né, claro que o Ethereum você consegue vender em DEX, né, exchange descentralizado, ao contrário do Bitcoin, né, ainda assim essa métrica é importante, porque mesmo você vendendo em DEX, você não saiu do mundo cripto, mesmo que você esteja com stablecoin. Agora, se você está na SEX, você pode transformar em Fiat, né. Continuando, aqui o percentual do supply em lucro do Bitcoin. Então aqui é muito semelhante, né? Tal qual o começo de bull run passada. Tem alguns momentos que a gente beira próximo de 100%, claro, né? Novos all-time highs. Depois tem pullbacks, muito semelhante ao que a gente aconteceu por aqui. Continuando, aqui é a mesma coisa em relação ao Ether. O Ether tá bem diferente, né? O Ether tá também relativo ao começo da bull run passada, mas tal qual aconteceu, inclusive na bull run passada, né, o Ether ele disparou bem depois do Bitcoin, bem depois. Todas as altcoins, né? Sempre acontece isso. Basta você ver o histórico, né? Tal qual até mostrei, né, na live passada. Mas aqui, ó, a gente tem 74% em lucro. Por um lado, isso é bom. Deixa eu até dar um zoom aqui que acho que não dá para vocês verem direito, né? Aqui 72%. Por um lado é bom, né? Porque, enfim, é menos propenso à venda aí quando o pessoal não está em lucro, né? A não ser que alguém te influencie, né? Achar que o mercado caiu, que vamos ter 4 meses aí de queda, esse tipo de coisa. Vou falar mais para frente sobre isso, toma muito cuidado aí. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, o Realize Hodl Ratio, né? Então, você tem aí quem roda entre um dia e uma semana, divide por quem roda entre 1 ano e 2 anos, multiplicado pela idade do mercado. Mesma coisa, né? Eu sempre estou comparando mais com 2017, porque esse ciclo, pessoal, ele é muito mais parecido com o ciclo de 2017 do que com o ciclo passado, tá? Mas a gente pode analisar os dois. Por quê? Porque o ciclo passado a gente tinha muita alavancagem, como eu posso dizer? Alavancagem sem nenhum tipo de FTX, Alameda Research, né? Terra Luna, etc. Então, muita alavancagem que a gente tinha sem nenhum tipo de controle, mas não digo controle tipo, de regulamentação, né? Eu acho que know-how, talvez, das pessoas para poder identificar o que acontecia on-chain e ver que aquilo ali, claro que era um castelo, né, de areia e tal. E em 2017 não, né? Acho que foi algo muito mais orgânico, sem o SBF, esse tipo de coisa. SBF, inclusive, né? Que os pais estão pedindo a soltura dele, né? Para o Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui é a mesma coisa, né? A gente já voltou a ter mais long-term holder nesse pullback. Isso foi interessante, né? A gente estava tendo mais short-term holder, long-term holder estava realizando um pouco, e agora teve uma grande mudança, né? Voltou a ter mais long-term holder com esses pullbacks normais, né? Tal qual o início de bull run aqui, a gente tem vários pullbacks fortes. Não parece forte, né? Quando você olha o gráfico assim, parece que é uma diagonal, mas isso aqui é uma queda grande, tá, pessoal? Então, ó, você vai de 2.800 para 1.900, né? Pô, uma queda gigantesca aí, né?
dependendo do ponto, até mais que isso, 2.900, enfim, uma queda de 45%, quase 50%, né, em vários momentos aí durante a subida. Então tem que ter resiliência para estar nesse mercado, tem que estar em dia aí com cardiologista, né, para poder tá tudo certo aqui. Aqui o MVRV Z-Score, mesma coisa, né, a gente ainda teve um pullback aí com essa última queda do mercado e peraí, voltou aqui. Teve um pullback com a última queda de mercado, muito semelhante, né, ao que a gente teve aí os períodos no ciclo passado também, antes da grande subida. Aqui, pessoal, eu não peguei nem liquidações, porque ontem especificamente, né, a gente não teve tantas liquidações. Depois eu vou mostrar tem outros dados de liquidações mais para frente, mas é relativo, né, aos gráficos que eu sempre mostro para vocês, não vou ter hoje esse, tá? Vou mostrar só de posições abertas futuras perpétuas no Bitcoin. Muito estável, né? A gente está em 28 bilhões de dólares, mas muito estável com o que a gente teve aí nos últimos tempos, sem grande mudança aí. Aqui, pessoal, o Bitcoin Reserve Risk, né? Então, está na área verde, teoricamente, é bom para comprar, né? Você está tomando um risco baixo na compra do ativo. Mesma coisa, né? A gente subiu um pouquinho, tal, mas é muito longe da área de realização, né? Muito longe de picos, etc. Ainda o comecinho, muito semelhante com esse período aqui, né? Também, comecinho da Bull Run. Continuando, aqui, que tem mudanças importantes no Hash Ribbon, hein? Vamos dar um zoom maior. Hash Ribbon, né, pessoal? Lembrando, é potência computacional aplicada na mineração do ativo, nesse caso o Bitcoin. A linha verde aqui é a média móvel dos últimos 30 dias, a azul dos 60 dias. É sempre melhor que a verde esteja acima da azul, tá? Porque significa que você tem mais investimentos sendo aplicado. E aqui a gente está tendo, está tudo positivo, mas talvez tenha um flip negativo, tal qual a gente teve aqui nesse período, né? E um dos motivos, só que aqui você tem que entender o macro para saber o que está acontecendo, né? Então, é porque a China, né, fez alguma coisa e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, pelas políticas, é positivo até, né? São pelas políticas positivas do Trump em relação, né, a criptoativo como todo nos Estados Unidos. E neste caso aqui, a gente, o que que acontece, né? Como eu falei, tem questão de redução de impostos, etc., né? Não só a nível federal, mas a nível estadual, sobretudo no Texas. Muitas empresas, por exemplo, a Hive, está se mudando, né? Então a planta, eles venderam a planta que eles têm no Paraguai, isso a notícia foi há pouquíssimos dias, né? E está se mudando de volta para os Estados Unidos. E nesse período específico, né, acabam desligando, enfim, todas as máquinas, etc. Então, muito provavelmente isso aqui vai ser bem de curto prazo, já vai voltar a aumentar. Continuando, pessoal, tem mais gráfico, tem muita coisa hoje, tá? O Expresso nem tão expresso assim, mas vamos lá. Aqui é o Mustache colocando, né? Então, toma muito cuidado, né? Porque, enfim, muita gente vai falar, a gente teve o topo, etc, né? E esse é exatamente o sentimento que a gente teve, né? Antes da Alt-Season em 2017, antes da Alt-Season em 2021. Ah, mas será que era, Vila? Só vê atrás, pessoal. Pega aí o seu influencer favorito, que de preferência que seja bearish, né? Não que seja bullish. E é o que ele falava nesses períodos. E aí você olha o gráfico das altcoins, olha só do Ether, enfim, não precisa olhar de todas se não quiser, né? Mas só para ter uma noção do que aconteceu nesses dois períodos. É sempre a mesma coisa. Tá sempre a mesma coisa. Então você tem que escolher o que lado você vai estar, né? Do lado da vitória no final, ou do lado de achar que tá certo, mid curve, no final não ganha nada e achar que é espertão porque você não perdeu dinheiro. Continuando, pessoal. E aqui, tomar muito cuidado com isso que eu falei no início da live, né? Com o KOL. O KOL é influencer, tá? Que fica, enfim, jogando medo por aí, falando um monte de asneira, uma atrás da outra. Tá? Então, por exemplo, porque esse ciclo tem muito mais altcoin do que tinha antes. Pô, cara, que inteligente. Nossa, seu cérebro é muito bom, né? E não tem mais dinheiro, né? Como se só um lado fosse. Né? Assim, é besteira sem tamanho. E besteira de quem não viveu outros ciclos, tá? Então, toma muito cuidado com isso, como eu já falei. Primeiro, vamos aos números reais, né? Fala, tem 35 milhões. Pô, tudo bem, eu posso ligar o botãozinho aqui de criar token, cria para o infinito. Significa o quê? Né? Se não tem liquidez, não adianta nada. É só uma coisa criada. Não tem dinheiro nele, né? E enfim, até aqui ele fala 90% desses tokens são tokens mortos, né, criados no Pump Fund.
E, por exemplo, agora o número, né, de tokens relativamente ativos com alguma atividade, cerca de 5 milhões de tokens, né? Se a gente pegar em 2021, tinha 500 mil tokens. Se falar 10 vezes, ainda assim, não é isso, tá? Porque eles pegam coisas que estão agora na cena e morrem em seguida, 2, 3 dias, e a liquidez é baixa. O número que eu acho que dá para você considerar como razoavelmente aceito é o número de listagem, seja no CoinGecko ou no CoinMarketCap, né? Então, se você pegar no CoinGecko, por exemplo, você tinha cerca de 10, 11 mil tokens, né, no ciclo passado, agora você tem 16 mil. Aí eu acho que faz sentido, né, cerca de 60% a mais, tal. Por quê? Porque aí você tem alguma coisa que tem liquidez. Ah, mas tem coisa que tem liquidez em DEX e não está listado lá. Sim, amigão, mas isso é exceção da exceção, né? E se for algo que vai manter a liquidez durante, sei lá, 2, 3, 4 semanas, aí vai ser listado naturalmente no CoinGecko e vai estar lá. O que não vai estar é os lixos, né? Que tem uma liquidez, aí vai para zero em seguida. Então, muito cuidado, tá, com as besteiras que vocês ouvem por aí. E certamente de dinheiro no mundo cripto, né, esse ciclo vai ter muito, mas muito mais do que 60%, né, não tem nem como comparar. Continuando, pessoal, mais uma coisa, aí vocês perguntam assim, ah, por que tem tanta volatilidade, às vezes, num dia específico, né, que assim, não teve, às vezes, um grande uma grande notícia ou algo específico que fizesse com que o preço aumentasse ou diminuísse, né? Sobretudo em quedas, que é mais fácil de causar medo nas pessoas. Por quê? Por causa de manipulação, tá? E a manipulação no mundo cripto, ela é fácil de ser identificada porque você rastreia on-chain. Então não é algo de achismo, né? Você está vendo on-chain o que está acontecendo, tá? É algo simples de provar, né? Você vê os market makers recebendo os ativos, mandando para determinados exchanges, sobretudo Binance e Coinbase, são as duas que mais manipulam o mercado. Isso a curtíssimo prazo, tá, pessoal? A médio e longo, isso não muda nada, né? Mas a curtíssimo prazo, sim, né? Porque vocês têm os levels de liquidação, eles sabem exatamente, né? O quanto pessoas estão alavancadas e tal. Não é eles, sabe? Qualquer um pode saber, basta pesquisar, né? E aí você vê. E aí eles fazem com que o preço chegue até lá, pá, vendam, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, vários exemplos de transações on-chain, né? Que é o Intermute, que é o maior market maker do mundo, né? Que nesse caso é na Binance, né? O Intermute. Mas eles vão recebendo, né? Enfim, no caso, nossa, aqui tá com Bitcoin, mas não é só Bitcoin. Aqui tem Ether também, né, tem Solana, um monte de coisa. Eles vão liquidando. Aí depois as pessoas também se desesperam, então o preço normalmente cai abaixo daquilo, né? O novato sempre vai perder dinheiro nesse mercado, né? Vai cair abaixo daquilo, aí eles receberam também um monte de stable, e aí eles compram, né? E voltam ao preço ficar normal ou até liquidar short lá em cima. Então toma muito cuidado. Se você quiser participar do mercado de liquidação, pessoal, a chance de você perder dinheiro é gigantesca se você não for, né, um market maker com muita grana. E como que você faz então para se proteger isso, para eles terem menos poder, né? Cara, sacar o ativo, né? Então você comprou Bitcoin e tal, tem autocustódia, eles não vão poder usar para empréstimo, não vão poder usar nada, seu ativo que está na exchange. Então, sempre faça isso, tá? E continuando, pessoal, aqui, ainda a respeito disso, né? Até falei um pouquinho para o Coin Telegraph aqui sobre isso. Exatamente, né? Tomar muito cuidado com isso, né? Porque você tem esses market makers que ficam recebendo dinheiro e acabam manipulando todo o mercado a curtíssimo prazo, né? Simplesmente para pegar a alavancagem, quem está alavancado. Então, toma muito cuidado. Você acha, vou alavancar porque eu sou espertão. Claro que você pode ganhar, né? Mas a chance de você perder é maior. É como se fosse mais ou menos jogar no cassino, não digo no caça-níquel, né? Porque a sua chance é muito pequena de ganhar. É como se fosse na roleta, né? Eles sempre vão ter o percentual maior de ganho do que vocês. Então, tomar cuidado em relação a isso. Continuando, aqui, né? Mais do que eu mostrei um pouquinho, né? Semelhante do que eu mostrei na live passada, mas em relação a um período, né? Aqui é o gráfico de captação de mercado de todos os altcoins, excluindo o Bitcoin e Ether. E aqui a gente vê o que aconteceu no primeiro ciclo, né? Depois de mais ou menos 1.140 dias aí que as coisas começaram a andar. Aqui faltariam cerca de 20 dias para as coisas começarem a andar, tal, relativo ao mesmo all-time high, né? Passado ao all-time high passado que a gente teve de captação de mercado. Aqui ainda faltaria isso, tal. Eu acho que falta um pouquinho mais, mas vamos ver, né? Vou mostrar aqui para vocês já já. Antes, só um recadinho, tá, pessoal? Até eu falei para vocês, né, sacarem da SEX pelas questões, né, de, enfim, toma cuidado, etc, em relação, e para você não deixar os caras te manipularem, mas a questão também de segurança, né, então a Fimex, que é uma exchange, inclusive, de alavancagem, né, derivativos, etc,
Foi hackeada, tá? Foi hackeada as hot wallets, né? É pouco para uma exchange, mas assim, é uma bela grana, né? Quase 30 milhões de dólares. Então, tomar muito cuidado aí, sempre tenha autocustódia. Ah, preciso transacionar, quero comprar e vender, não tem problema. Aí você faz a sua operação na SEX e tal, e aí em seguida você saca, tá? E outros gráficos on-chain, antes da gente voltar a falar da dominância, esse aqui foi no próprio Glassnode que fez, né? Então, vamos lá. Aqui é comparando, né, os diferentes ciclos. Então, aqui tem o primeiro, aqui tem o segundo, aqui tem o terceiro e tal, e o momento que a gente está, né? A gente vê claramente que a gente está muito longe, obviamente, do topo, mas é muito flat, né? Você vê que aqui no passado a gente teve uma parábola grande, né? Aqui também a gente teve e tal. Aqui nem se fala em 2017, é muito claro. Aqui ainda não teve, né? Tá meio um ângulo muito baixo, tal, por enquanto, né? E se a gente, se não ficou muito claro para vocês, esse aqui fica mais claro ainda, né? Então, comparando os outros ciclos, né? Teve o Early Bull, a gente está no final do Early Bull, e aí sim, né? Vai começar a parte de euforia, todo mundo muito feliz, né? Alguns, né? Porque ó, quando acontecer isso aqui, ó, parece parte de euforia, mas quando chegou aqui, nossa, lindo, vai, vou ficar rico. É, aí tem essa queda aqui que parece pequena, que é uns 30, 40%. Aí vou vender tudo. Aí a pessoa vai voltar a comprar aqui no novo all time high. Então, toma cuidado, tá? Não ser, a gente chama de shakeout, né? Não vai perder dinheiro nessas coisas, tá, pessoal? Não vai perder dinheiro vendendo, né? Quando o Bitcoin aponta ali para 89 mil no momento do dia e o seu influencer favorito se desespera e tem um chilique. Não faça isso. Se quer vender, não tem problema, tá? Mas espere o fechamento da candle, que é 9 da noite, né? E aí, beleza, você analisa o mercado tal e vê se vai vender ou não. Mas não no momento de desespero. Assim como não vai comprar no momento, né? Que tá tudo pampando especificamente. Espera, faz tudo com calma. Sempre vão ter boas oportunidades no mundo, tá? Nem FOMO, nem FUD. Aqui, bom, é o mesmo gráfico que eu fiz na live passada, mas vou sempre mostrar para vocês aí até a gente, enfim, ver as coisas mudarem, né? Então, se seguir exatamente o que aconteceu nos outros dois ciclos, né? Aqui a capitalização, aliás, aqui é o gráfico de dominância do Bitcoin, né? O ideal para a gente é que caia, né? Quanto mais para baixo, melhor. Teria, teoricamente, né, que ia acontecer a queda daqui umas 7 semanas, né? Depois de 6 semanas, na sétima começar a cair, que foi exatamente o que aconteceu nos outros dois ciclos, né? É impressionante quanto é igual. E claro, né? Aí esse período seria um período de tirar lucro, algo desse tipo. Teoricamente, né? O lucro máximo seria na semana de número 80 depois do heavy. Vamos ver. Vamos ver se isso aqui vai acontecer. Mas por aqui no meio já vai estar para a gente ter noção legal se é o momento, um dos melhores momentos ou não, para acabar, enfim, tirando o lucro das nossas moedinhas, tá? Outras atualizações, pessoal, deixa eu dar um maior aqui em relação ao Mint Layer, né? Teve alguém que me perguntou, até comenta aqui, não lembro quem, mas quando estava 4 centavos, na verdade, aqui, falou, é uma boa hora de acumular, tal, perguntou se eu estava acumulando, na verdade, né? E aí eu falei que sim, né? E putz, já deu 26% daquele preço. Então, esses dumps, como você me fala, faça DCA em dump. Isso vai aumentar absurdamente seu múltiplo no futuro. Se você fizer DCA em dump. DCA, pessoal, é Dollar Cost Average, tá? Então é quando você compra picadinho, né? Aos poucos. Vou comprando um pouquinho aqui, ao invés de dar uma porrada, sei lá, de 1.000, você faz várias de 100, mas sempre em queda. Isso vai aumentar bastante o seu lucro lá na frente. Outro, né? Vai ter o airdrop aqui para detentores da Laika, tá bom, pessoal? Então todo mundo que é holder aí da Laika, ou holder ou stakeholder, tá? Eles falaram que quem for stakeholder vão ter vantagem, provavelmente vai ter um multiplicador maior, não sei quanto, tá? Mas, desde ontem, né, até o dia 4, eles vão, em algum momento específico, fazer um snapshot. Snapshot é uma foto. Aí, se você estiver rodando esse ativo, você vai receber airdrop desse AI Athena, tá? Enfim, airdrop, vocês sabem que alguns airdrops costumam valer bastante dinheiro, né? Então, nesse caso aqui, fiquem atentos. Se, mas eu quero vender porque eu tenho muita lag, então espera, pessoal, né? Até depois do dia 4 aí. Se quiser, bom, eu vou falar mais para frente, não? Não vou não separei. Fica para outra live aí. Mas a Laika é um desses, dentre esses pequenos captação de inteligência artificial, que é mais de infraestrutura, né? Provavelmente é o que eu tenho mais exposição. Mas e EIOS? Não, EIOS eu tenho mais, mas aí é de grande capitalização, é diferente, né?
Continuando, pessoal. War the World, né? Eu fiz esse post, não é nem postzinho, né? Até que um post razoável aí para todo mundo, mas falando, né? Quando vier de volta aí toda a narrativa de games, o negócio vai acabar bombando bastante. A jogabilidade dele é insana, né? Para você pensar que é um mundo cripto e tudo, ó, tá vendo? Não sei se dá para ver aí para vocês. Wallet, etc. Tudo vai ser baseado. Vamos ver, tá vendo? Quanto custa tal essa arma, etc. O que mais que você pode colocar, né? Tudo isso é baseado no token Wild, tá? Então, ele vai ser, enfim, a motriz total do jogo, né? Óbvio que a War the World, né, já tem um market cap maior, então, enfim, você tem que ter, vai ter um múltiplo mais conservador pensando no bull market, mas né, o risco também acompanha a recompensa, né? Então o risco também é menor. Outra nossa querida Su, tanto tempo falando dela, né? Agora na Phantom, que é a principal wallet da Solana, também tem suporte para Sui, pessoal, também tem suporte para Sui. Isso aqui é muito importante para o varejão, né? Para gente, claro, em geral não muda muito, mas para o varejão isso é importante. Às vezes o cara tem a wallet da Solana lá, não sabe abrir outro, nem quer, né? Mas quer se expor ao ecossistema da Sui. Então, aqui ele consegue agora. Isso aqui é bem bacana, dá para essas de grande capitalização, elas têm que ter o máximo facilidade possível para o varejão entrar. E se a gente vê preço, né, a Sui deu oportunidade, né, nesses dias. Chegou até menos, chegou a 3,54. Nossa. E, enfim, e aí 3,60, etc. Deu oportunidade de entrada. Como eu sempre falo, DCA em queda é a melhor coisa. Ah, agora tá subindo, você vai fazer DCA? Não. Tá só fácil o DCA em queda. Bom, continuando aqui da Pixels. Enfim, a Pixels eu fiz um post também razoavelmente grande aqui no X, né, em relação a ela, até porque era um momento que também ela estava dando oportunidade de entrada. Vou mostrar o gráfico na sequência em relação a isso, mas eles fizeram atualizações, né? Então agora você vai ter uma inflação menor, dentre outras mudanças no ecossistema deles. E se vê em relação ao preço, acho que Pixels um monte de gente aqui tem, né? Apesar de não ser uma que eu tinha há muito tempo atrás, mas eu acho que bastante gente tem. Também, né? Não é algo muito pequeno, já tem 80 milhões de market cap e tal, mas é a questão da relação risco-recompensa, né? E se a gente vê aqui, olha, deu oportunidade, chegou a menos de 10 centavos em vários momentos, né? Ficou praticamente quase 24 horas, né? Quase 24 horas abaixo de 10 centavos. Ainda assim o preço, no caso específico da Pixels, está muito baixo, perto do que eu acredito que vai valer numa bull run quando eu voltar aí. Mas enfim, não sei se vai chegar a 9 centavos de novo. Aqui, pessoal, a outra. Essa é a nossa brincadeirinha aqui, ó. O Larry, o Crypto Bro! Claro que é do Larry Fink, né, pessoal? Mas não é dele, oficial, né? Mas, enfim, o fato é que ela disparou, tá? Então eu tirei o risco dela agora, mas agora eu deixei. Não vou mais sacar, não. Ou vai para 1 bilhão, ou perco dinheiro, ou morre. Tá? Então tem que brincar, mas brincar com um pouco de responsabilidade, né? E falando, aliás, bom, não vou falar isso para não causar fumo nas pessoas, porque primeiro eu vou confirmar a informação, mas vamos lá. Falando em meme coin, né? No caso da Stader, eles têm um produto deles que é o Cabbage, né, que enfim, não sei se alguém usa também, se usa, fala aqui se gostou ou se é uma porcaria. Pode falar a verdade, tá, pessoal? Se gostou ou não, até para eu passar o feedback para a equipe. Mas, enfim, quem quiser ter acesso antecipado, é só clicar no link aqui, né, que eu coloquei no Twitch. E, enfim, eles vão mencionar, eu não vou ganhar nada isso aqui, tá, pessoal? Fique claro, não ganho um centavo de token, nada. Simplesmente para eles mensurar e eu, enfim, conseguir continuar fazendo parte da comunidade. Mas aqui o que eu ia falar, tá, eles, né, enfim, o aplicativo ajuda você ver o que é possivelmente um rug pull, esse tipo de coisa e tal. Mas eu queria saber se realmente se você conseguiu, sei lá, ter uma alfa importante que você dificilmente conseguiria por conta própria, pela facilidade que ele dá. Tem alguns outros aplicativos que são concorrentes, né? Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E, né, claro que isso, performando bem, vai ter um reflexo no SD, né? Até porque eles vão usar parte do lucro para comprar token da Stader. A Stader não deu grandes oportunidades de entrar. Deu aqui, ó, para falar que não, 77, 78, até 80 centavos, mas foi um período muito curto, né?
Foi um período muito curto. Depois ela já voltou, tal, embora esteja caindo agora, mas ainda assim por volta de 90%, que aí é algo um pouco mais estabelecido. A Move, que eu falei para vocês, da Movement, né? E, enfim, agora até a Movement, pessoal, vou até mostrar o gráfico aqui primeiro. Eles já nasceram grande, né? Já nasceram gigante, né? Eu não acho que vai passar sul e esse tipo de coisa, até porque a pegada é um pouco diferente, como eu falei na live passada. Mas sem dúvida que vai ser uma das gigantes, tá? Nesse ciclo. Então agora ela já tem. Você não ouviu provavelmente nenhum lugar da Move. Tá ouvindo aqui Criptovilla, depois se lembre, hein? Quando tiver 10 bilhões, 15 bilhões de dólares de market cap, tá? O full diluted dela, pessoal, nesse caso, eu desconsideraria para quem está pensando em investir, pensando nessa bull, tá? Porque não vai ter praticamente unlock nenhum aí durante esse ano. Mas óbvio, se você for rodar, vou rodar por 4, 5 anos. Aí não, né? Aí talvez não seja um bom momento de compra. Mas para esse ano, sim, será. E ela deu várias oportunidades de entrada aqui, né? Abaixo de 70 centavos, agora já deu uma recuperada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu acabei de falar, né? A facilidade que você tem que dar para o varejão, sobretudo nessas moedas grandes, entrar no seu produto. E a Move é isso, né? E fez a parceria aqui com a Alchemy Pay, e aí vai permitir com que praticamente qualquer pessoa do mundo, né, consiga fazer um fiat ramp direto para comprar moeda, né? Então, na prática, você compra o cartão de crédito, etc. De uma forma muito facilitada, tá bom, pessoal? Pessoal, é isso aí, então. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Queria pedir o like aí para quem puder. Vou fazer o próximo vídeo em breve. Não sei quando ainda, mas aviso vocês no X, tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.